Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Sexta da Superação, mais um quadro lindo do nosso Be The Energy, esse happy hour para celebrar a vida e a ação de pessoas como a convidada de hoje, que é linda, maravilhosa, com esse batom e essa cor combinativa esplendorosa. Beth Col vai trazer para nós. Olá, boa noite. Mais um dia maravilhoso aqui com essa família Be The Energy maravilhosa que eu amo e a quem sou muito grata. E hoje nós temos uma convidada que vai nos contar um pouquinho da sua história de superação, a Renata Queiroz. Renatinha, meu amor, ela está falando diretamente de Lisboa, está aqui pertinho de mim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Beth. Obrigada, Fabi, também pelo convite. É um prazer hoje ter essa conversa aqui com vocês, esse bate-papo. Você fique à vontade, meu amor. Esse é um quadro que a gente gosta muito, né? E eu conheci a Renata em Madrid, né, através de uma outra colega que teve aqui, a Fernanda Marquesac. Nós nos encontramos por lá, passamos um dia bem gostoso, né, trocamos muitas ideias, e a Renata contou um pouco da caminhada dela e eu achei sensacional. Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar ela falar, que vocês vão amar, porque aí tem ação de verdade, gente. Essa é uma verdadeira caminhada. Muito bem. Então, eu acho que, como você disse, é verdadeiramente uma caminhada, né? E eu te escutando aqui, eu tô até pensando, tipo, nossa, é caminhada na vida, é caminhada no caminho de Santiago. E tá tudo junto e misturado, né? Tudo, na verdade, é tudo vida, é tudo experiência. São caminhos mesmo, né? De autoconhecimento, de história de vida e de superação, né? Já usando o nome do quadro aqui também para pegar o gancho, falar um pouco sobre isso. Então, me façam perguntas que vai ser melhor para eu não tem problema. Porque é tanta coisa que eu fico, nossa, como é que eu começo? Então vamos começar pelo começo, que é o jeito que a gente gosta, porque aqui somos pessoas muito curiosas. E o que nos une nesse grupo é compartilhar nossa caminhada de despertar. Então a gente gosta muito de conhecer o despertar das pessoas. Sabe aquele momento que você olhou e falou: "Oh, tem alguma coisa para fazer aqui?" Como que foi isso para você, Renata? Quando que caiu essa ficha assim? Sabe que eu já olhei assim para a história da minha vida e tentei identificar esse momento. Não consigo. Vou dizer por quê. Porque eu acho que foi mesmo um processo. E eu reconheço que muitas coisas eu vivi já nesse caminho do despertar, sem ter tanta consciência que eu estava nesse processo de despertar. A começar que eu sou psicóloga, né? Então, desde muito nova, eu sempre tive essa curiosidade pelo ser humano, sabe? E sempre tive assim alguma inquietude que queria que eu me lembro assim, quando eu era criança, eu me questionava sobre a questão da educação. Olha só, criança, adolescente, eu já me questionava assim sobre questão de educação dos filhos e tudo. E fui crescendo e esse gosto pelo ser humano sempre realmente existiu na minha vida. E eu já considero mesmo isso como parte da minha caminhada nesse processo. Porque a partir daí eu escolhi fazer psicologia, que é uma, né, assim, é uma faculdade, é um caminho que lhe coloca muito nesse local de lógico, você estuda teorias e tudo mais. A gente até diz assim, quando você entra na psicologia, não é a psicologia, são as psicologias, porque são diversas teorias, diversas abordagens, diversos campos de atuação, mas eu sempre tive esse olhar voltado para mim. Eu não estava ali fazendo psicologia só
querendo aprender para me tornar uma boa psicóloga, uma boa profissional. Desde quando eu comecei a fazer psicologia, eu já, tipo, ok, então vou entrar aqui na terapia, né? Porque eu tinha assim, já que eu estou fazendo psicologia, vamos começar aqui um processo terapêutico. E comecei com uma psicóloga na área do psicodrama e tal, e logo, depois de um tempo, tive a sorte de ter uma indicação da minha ex-psicóloga, né, que foi minha terapeuta assim, durante muitos anos, que é a Rosana Severo, lá de Fortaleza. E a Rosana, assim, é uma profissional de mão cheia, espetacular. E ela é da linha transpessoal, ela tem muita bagagem em diversas abordagens. E isso, lógico, né, que nesse meu processo terapêutico com ela, eu fui também desenvolvendo, conhecendo novas coisas, participando de muitos processos terapêuticos que muitas vezes eu tava lá, porque e geralmente eu era sempre a mais nova. Tipo assim, todo mundo da turma tinha 40 anos mais e eu lá com meus 20 e poucos anos, certo? E fazia muito sentido, porque eu estava ali fazendo psicologia e tudo, mas na verdade também fez parte da minha caminhada pessoal, né? Também tive uma sorte muito grande de ter uma madrinha, minha tia, que sempre teve isso na vida dela, de buscar se conhecer e tudo, e ela sempre ia me dizendo. Então, assim, mesmo durante a faculdade, eu fiz a DEP, que é a dinâmica energética do psiquismo, fiz Passwork, A sabe? Beth também fez. A gente tem a Cel, que está aqui, a Ana Paula, que passou por aqui, a Renata, que é sua xará também, que é da psicologia transpessoal e da DEP. Então, Pronto. temos mais amigas nessa caminhada. Pois sou uma depiana. Acho que a Beth, não sei se a Beth vai falar alguma coisa. Que a Beth está sem som. Pronto. Eu tirei o som para não fazer barulho, mas eu estava dizendo que eu também fiz DEP, também fiz Passwork. E a Ana Celeste, que está aqui, também fez, a Cleice e essas pessoas que a Fabiana também já citou. Então, assim, aqui é um reduto depiano. Então, é incrível, né? Olha só, eu nem sabia disso e estou aqui citando. Não, e eu nem sabia, a gente conversou muito, né, Renata? Mas acho que eu não me atentei a isso, você não falou, enfim. Mas o grupo traz, gente. Sempre o povo acaba falando aqui. É isso. Então, assim, sabe, eu acho que isso tudo fez parte do meu processo de despertar. Mas ainda assim, por exemplo, quando eu olho para a Renata, isso... eu não consigo mais nem colocar anos. Quando foi, mas já tenho bastante tempo, ainda estava na faculdade, já tenho 10 anos de formada. E assim, eu hoje, quando eu observo aquela Renata, vamos dizer, de mais de 10 anos atrás, eu percebo a diferença da Renata hoje na consciência de estar realmente consciente desse processo. Porque eu não acho, assim, pelo menos olhando para a minha vida, eu não acho que teve um momento, né? Eu acho que são vários momentinhos que vai acendendo uma luzinha, pronto. Um mini despertar aqui, outro mini despertar ali, às vezes um médio, às vezes um pouco maior. E você segue nessa vida, vivendo, experienciando, e mesmo nesse processo, é assim como, pelo menos, eu considero a minha vivência. Então, me formei em psicologia, e aí entrei numa onda, vamos dizer assim, de estudar para concurso público, mas ainda assim eu queria que fosse na minha carreira, na minha profissão, então comecei a fazer concurso público para cargo de psicologia. Atendi um pouco antes, aí disse, não, venho de uma história familiar em que meus pais são servidores públicos, então acho que isso também me levou muito para esse caminho. E aí, certo, até que eu passei num concurso e aí trabalhei 6 meses. 6 meses não, desculpa. Trabalhei 6 anos e pedi uma licença sem remuneração. E a partir desse momento eu vim aqui para Portugal. Mas tá,
antes disso, vamos dizer, quando eu estava nessa fase de, né, que era concursada e tal, também era casada, e teve fatos, nesse momento é interessante. Eu observo que antes eu estava bem mergulhada nesses processos de autoconhecimento, DEP, PESOL e tudo mais. Depois que eu me formei, eu fui para um tipo de energia um pouco mais ok. Preciso, sei lá, cuidar aqui de questões mais terrenas. Então foi isso, foi estudar, foi trabalhar e tal, e me distanciei um pouquinho né, desses trabalhos de autoconhecimento, vamos dizer assim, ainda que eu estivesse sempre fazendo terapia e aqui e acolá fazendo algum outro trabalho mais pontual. E em 2015, eu fiz o meu primeiro caminho de Santiago de Compostela. Fiz porque o meu pai já tinha feito o caminho em 2013 com um casal de amigos. E aí ele ficou apaixonado pelo caminho, com vontade de voltar, de fazer novamente. E aqui eu fiquei com essa curiosidade, né? Nossa, ele fala tanto esse caminho, ok, vamos lá ver como é. Então, em 2015, ok, pai, vamos fazer esse caminho junto. E nós fizemos durante 15 dias, quer dizer, foi um trecho do caminho francês, que se você faz todo, geralmente você leva uns 30 e pouquinhos dias. E assim, quer dizer, eu não fui para o caminho pela primeira vez porque, nossa, sabe, conectada com a questão da espiritualidade, do caminho de Santiago, não. Eu fui por curiosidade, porque eu queria viajar. Mas eu acho que era o momento que eu estava vivendo e foi como o caminho, tipo, me pescou, entende? Ok, essa Foi daqui... o convite, né? Já sei como é que eu vou fazer ela vir aqui. Eu vou levar o pai dela primeiro, ele vai contar um monte de coisa legal e aí a gente traz ela nem percebe. O universo, ele atua, né? Hoje em dia eu olho para trás e eu digo assim, danadinho. Ele me pescou assim pela curiosidade, pela vontade de viajar, me colocou nesse caminho, que já foi uma grande experiência. Mas, na verdade, eu acho que esse caminho foi como se fosse assim, apenas para eu ter um gostinho para o meu caminho de 2017, que realmente esse sim eu considero que foi um grande caminho. Tipo assim, foi um marco na minha vida. Foi aquele marcão, né? Foi aquele eventão na linha. Pronto, na linha dos processinhos de despertar, esse foi um pouco maior. Mas aí o que acontece? Fiz esse caminho de 2015 e aí eu lembro muito bem que no primeiro dia eu disse assim pro meu pai, sinceramente, muito legal aqui a experiência. Não estou reclamando de jeito nenhum, estou gostando, desfrutando e tal. Mas esse negócio de colocar a mochila nas costas todo santo dia e caminhar 20 e tantos quilômetros por dia, eu acho que eu não vou ficar que nem você, querendo voltar vezes e vezes e fazer o caminho, não sei o que, não. Acho que, por mim, essa experiência aqui deu por vista. Tá, tipo assim, dá pra gente continuar de carro amanhã? Eu já percebi o que é. Eu tava curtindo, mas assim, eu achava que ok, pronto, vou fazer esse caminho aqui, mas não vou ficar que nem meu pai querendo voltar. Assim, ingênua, não sabe de nada, inocente, sabe? No primeiro dia. E tá. Acontece que assim, mais ou menos no terceiro dia de caminhada, sei lá, eu já tinha sido picada pelo mosquitinho do caminho e já tava, porque no meu próximo caminho eu quero fazer ele completo, desde São Jean-Pied-de-Port, não sei o que, nananana. E já sonhava com o meu próximo caminho, mas achava que ia demorar assim, uns 10 anos para eu voltar, porque na altura eu era casada, tinha planos de, já depois que voltasse desse caminho, liberar para engravidar, e achava, né, que ia ser mãe, e aí só depois dos filhos crescerem um pouco é que eu ia poder, não sei o quê, tipo essas coisas, né? Que a gente acha que dá para planejar a vida numa tudo linha ali na risca, né? Na linha retinha, se carrega. Aí vem de novo o universo e sabe de nada, inocente. E nesse mesmo ano, em 2015, no final do ano de 2015, meu casamento começou a, tipo, né, entrar assim numa crise.
E foi assim o ano de 2016 todo. E quando foi no final de 2016, o ano de 2016 também teve algo que foi bem impactante, para se tornar um ano assim bem, vamos dizer, bem denso na minha vida, né? Que a minha mãe, além de eu estar vivenciando essa crise no meu casamento, a minha mãe, ela teve câncer de mama. Então, ela passou pelo processo de cirurgia, quimioterapia e tudo mais. E a minha mãe, há anos atrás, já tinha tido câncer de tireoide, há muitos anos atrás. Por conta disso, eu sempre acompanhei a minha tireoide. E já fazia um tempo que tinha um nódulozinho muito pequenininho, de um tamanho ainda que não era nem indicado fazer punção e tudo mais. Mas, bom, nesse ano que minha mãe teve esse câncer de mama, quando eu fui na revisão com a minha médica, eu disse, bom, minha mãe acabou de passar por esse processo, e aí eu estava querendo fazer uma punção nesse nódulo. Ela disse, ok, vamos fazer, ainda, tipo, pequena, ainda nem tem o tamanho que geralmente é indicado para fazer e tudo, mas vamos fazer, não vai dar nada não. E aí eu me lembro que no dia que eu fui pegar o resultado, eu parei para pensar assim, gente, só falta ser câncer. Tipo assim, para fechar o ano com chave de ouro. Aí quando eu peguei, eu tô rindo, mas assim, né? Sim. Tipo, aquele riso quase Já que foi de um ano nervosa. tão tranquilo, né? Imagina! Não é isso que vai me acontecer agora, né? Exato. Pronto. Aí assim que eu peguei o exame, que eu vi carcinoma papilífero, eu já reconheci o nome, até pelo histórico da minha mãe. E aí eu já sabia, tipo assim, ok, já sei o que me espera, vou fazer aqui a cirurgia, de repente vou precisar fazer radioterapia e tal. E já fui atrás de médico, já marquei cirurgia. Mas assim, fui muito abençoada, porque como eu disse, né, era bem pequeno e fiz a cirurgia, retirei só a metade da tireoide, nem precisei fazer um outro tratamento, então foi realmente só a cirurgia. Mas foi aquela cutucadazinha de Deus, do universo, dizendo assim, gatinha, vamos olhar para a sua vida, porque tem algo aqui que não está muito bem legal e ajustado, não. E como, eu já tinha uma compreensão do que significa essa área do laríngeo, eu já estava mais ou menos assim sinalizando o que aquilo, já estava mais ou menos compreendendo o que aquilo ali estava sinalizando, né? Eu não estava me expressando o meu ser, a minha verdade, sabe assim, eu não estava verdadeiramente conectado comigo, com o meu ser. E aí foi quando eu disse, vou ter que parar para realmente pensar na minha vida, em vários aspectos, porque eu já estava também num processo onde muita coisa estava se passando, não só essa crise no casamento, como eu também já não estava muito, satisfeita profissionalmente. Já estava assim, ok, tem que ter alguma coisa mais do que isso, não é só isso, sabe, assim, já estava nessa... É engraçado essa frase que você trouxe, porque ela é muito comum nos nossos convidados e nos nossos bate-papos. É realmente essa frase. Tinha mais alguma... E as pessoas fazem, inclusive, esse movimento como... Tinha mais alguma coisa, não sabia explicar, mas tinha que ter alguma coisa ali. Então, já estava assim, tipo... E, nossa, assim... eu tinha um super emprego, vamos dizer assim, né? Concursado, com estabilidade, muitos benefícios e tudo mais, que eu honro e agradeço todos os dias a Deus, tipo assim, sabe? Em momento nenhum olho para trás e desprezo, que foi muito, muito importante até para me trazer para esse local onde eu estou hoje, para materializar essa realidade que eu estou vivendo hoje. Mas, assim, eu pensava, é isso até a aposentadoria? Não pode ser só isso, sabe, assim? Então, tava nisso. E esse é outro marco, né? Porque quando a gente está aí nesse racional, aquela briga, não sei se é comum para você, mas a gente está no racional, né? O que tem de errado aqui se eu tô bem de saúde, eu tenho um emprego, eu tenho um casamento, eu ganho bem, onde já se viu, eu sou louca, eu sou concursada, vou largar
tudo isso, mas ao mesmo tempo você fica assim, né? E aí, para onde eu vou? O que eu faço? Por onde eu sigo? Pronto. Mas nada, sabe, Fabi, como um câncerzinho para dizer, minha filha, Né? a vida. Aí a vida vai lá e peraí que eu vou lhe dar a mãozinha. A vida, sabe, assim, ela é frágil, não sabe, nada é garantido. Então, é melhor você viver de acordo com o que você tem que viver, do que você mais ou menos viver com aquilo que lhe foi ensinado que era o melhor para ser vivido, porque é mais ou menos como eu percebo. Eu fiz uma vida onde me disseram assim, cara, essa daqui é a melhor vida que você pode ter. E eu acreditei, eu Não comprei. tem erro, vai lá, firme e forte, Ninguém, se tipo assim, dedica em que vai momento dar certo. nenhum. E assim, em momento nenhum eu posso colocar essa responsabilidade na mão de ninguém, porque eu realmente acreditava, eu realmente quis, entende? Não foi para agradar seu ninguém, foi porque eu comprei, sabe? Essas caixinhas, esses modelos que a gente vai aprendendo, né? É muito, muito da sociedade, histórias, enfim, né? Obviamente também familiares, de pessoas que estão do seu entorno. Acho que o meio onde você vive também vai muito influenciando na sua trajetória. Mas aí pronto. Então, quando eu tive esse câncer, eu disse assim, ok, agora eu tenho que parar realmente para pensar na minha vida. E aí eu acho que eu vou fazer o caminho de Santiago novamente. Jamais esperaria que eu fosse fazer o caminho 2 anos depois. Então, pronto. Nesse momento decidi, vou fazer o caminho e agora eu vou fazer completo, desde Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela e a pensar na minha vida. Porque também já estava... Eu sempre tive vontade de morar fora. Sempre. O meu desejo era me formar e vir fazer mestrado aqui e tal, e pronto. E acabou que quando eu estava já perto de me formar, foi quando eu conheci meu ex-marido, me apaixonei e tal, e decidi ficar. E nós tínhamos um acordo, tipo assim, de, em um determinado momento na vida, ter essa experiência de morar, nem que fosse uma temporada fora. Mas também, como a coisa ali no casamento já não corria muito bem, esse acordo também já não estava mais fazendo tanto sentido, especialmente para ele, porque o desejo maior era meu e essa vontade, esse chamado também de vir para cá, estava também aumentando, né? Então tinha muita coisa ali, sabe, na panela para ser vista, para ser analisada, depurada, enfim. E então, quando eu decidi que eu ia fazer o caminho, eu chamei meu pai, que ele é apaixonado pelo caminho também, que tinha muita vontade de fazer ainda o trecho dos Pirineus, que é bem no comecinho do caminho, quando você sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, sobe os Pirineus até começar a entrar na Espanha. E aí ele topou e nós fizemos esse caminho em 2017 juntos também, de Saint-Jean até Santiago. E aí no meio do caminho foi né, me dando uma vontade, fui sendo chamada a continuar de Santiago até Finisterre, que são mais uns 3 dias de caminhada, e aí esses 3 dias de caminhada eu fiz só, e foi isso, assim, no final foram 40 dias no caminho de Santiago, alguns tive uns 3, sei lá, assim, de descanso, mais ou menos, e a gente, né, alguns trechos também que eram maiores, mais difíceis, partimos pela metade e pronto, fizemos quer dizer, eu passei 40 dias nessa experiência. E a partir daquilo, assim, começou que logo depois disso me divorciei, né? Voltei para o Brasil, me divorciei. E é super interessante porque, assim, eu achava, mais uma vez, né, na minha inocência, que eu ia encontrar todas as respostas, ia decidir toda a minha vida durante o caminho de Santiago. Era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, né? O que é o caminho? Porque o que eu vejo das pessoas que me contam e até esse desejo
é um lugar de muita busca, como se ali, ao final da caminhada, você recebesse um livrinho novo com todas as suas respostas, né? Então, eu É, ia perguntar exatamente isso. Como que foi essa questão para você? Como que são os dias? A gente reflete mesmo? É a natureza que chama? São os pensamentos que vêm? Eu sou super curiosa para isso. pronto. Sobre essa questão, assim, né, eu, pelo menos, tinha muita coisa na minha bagagem para pensar. Vamos dizer assim, na minha cabeça eu tinha para decidir, não é só pensar, né? Para decidir, muita coisa para decidir na minha vida. Então, eu achava que eu ia chegar em Santiago de Compostela já com tudo resolvido. É porque eu ficava me imaginando, como você disse alguns anos atrás, eu estou imaginando eu indo para o caminho para resolver uma coisa. Eu já ia falar assim, ó, no dia 1 eu vou pensar sobre quem é a Fabiana, no dia 2 eu vou pensar sobre quem é a Fabiana no trabalho, no dia 3 eu vou refletir sobre isso e aquilo. Entendeu? Sei lá, assim, eu já tinha uma coisa assim, porque eu acho que o caminho vai dar sinais, só que quando você tá perdida também, o universo dá sinais um pouco perdidos. Assim, não é que ele dá sinais perdidos, vamos lá. Deixa eu explicar melhor, assim, qual a minha visão quanto a isso. Quando você tá, às vezes, em dúvida, meio que, será que por aqui, será que por ali? Você pede, o universo me dê sinais? Às vezes o universo vai dar sinal por aqui, às vezes vai dar por ali. Sabe assim, tem que ter um momento meio que de alinhada antes para você ficar minimamente num ponto de neutralidade para um sinal surgir e você realmente dizer, ok, é isso aqui. Que aí você Sabe? acorda de manhã e fala, tá, hoje o universo apontou direita. Não, mas eu sentei para Porque tomar se café, você agora ele fica apontou esquerda. E eu volto, porque se olha você para fica meio direita, esquerda, naquele esquerda, direita. desespero, tipo, pra onde, não sei o quê, aí, enfim, nem sempre corre como a gente espera. Mas eu tinha essa ilusão, assim, porque quando eu chegar no final do caminho eu já vou estar com tudo, e tipo, não foi assim, é lógico que foi uma experiência onde muita coisa assim eu pude refletir, pude avaliar, pude depurar e tudo mais, mas foi no momento onde depois do caminho que eu encontrei com meu ex-marido, que inclusive a gente até viajou um pouco aqui pela Europa antes de voltar para o Brasil, que eu tive realmente a certeza de que ok, sabe assim, chegou. Tipo, não dá mais, sabe? O casamento realmente já acabou. Vamos só formalizar que ele acabou. Sabe? Sabe? Porque existia respeito, amor, carinho e tal, mas não existia mais aquela coisa do casal. Então, foi depois que aí, para mim, realmente ficou 100% claro que eu costumava dizer assim, eu só me separo quando todas as células do meu corpo estiverem totalmente de acordo, 100%, que eu não quero esse negócio de separar e depois voltar, não sei o quê, não. E aí, realmente, na experiência após o caminho, é que eu, tipo, tive isso muito claro. Mas o que que acontece? Muita coisa que eu vivi lá no caminho, lógico que me levou a esse ponto de estar preparada para reconhecer com muita clareza isso. Além disso, a experiência que eu tive no caminho, principalmente acima de tudo, me fortaleceu para tomar essa decisão. Porque não é uma decisão fácil de ser tomada, especialmente quando você é casado com uma pessoa que é muito boa. Eu Meu ia, ex-marido eu ia te é uma perguntar pessoa. isso, né? Quando tem algum motivo, digamos assim, parece que é mais fácil tomar uma decisão. Mas como você mesmo explanou, né? Quando tem respeito, quando tem carinho, eu acho que a gente sofre até uma pressão, né? Mas se tá tudo bem, por que que não fez só terminar? Né? E a É. gente fica buscando um caminho. Outra fala que você trouxe que me chamou a atenção, né? Você falou, quando eu senti em todas as minhas células. É uma percepção que eu vejo, principalmente do pessoal da DEP, né? O quanto o nosso corpo ele dá esses sinais para gente e o quanto é interessante a gente conversar com o corpo para a gente estar ali de acordo, porque não é só o universo, não são só os sinais externos, né? O nosso próprio corpo ele é um sinalizador. Não, o universo está dentro de nós, né? Por isso tá dentro da gente. Por isso que eu digo que a gente precisa um pouco centrar, neutralizar para entrar em contato com aquilo que já está dentro de nós. E o que está dentro de nós é o que se revela no externo. Então, se você está ali perdida nas suas questões, isso, aquilo, não sei o que é que vai acontecer no seu externo? Isso. Se você já está nesse ponto mais conectada com você,
sabe assim, aí parece que realmente as coisas vão entrando num fluxo onde tudo vai fazendo mais sentido que você, ok, realmente é isso. Sabe assim, vão acontecendo aquelas sincronicidades mais mágicas, né? Então, pronto, é isso. Mas você tinha pedido para eu falar sobre o caminho, alguma coisa assim, mas como era, Fabi? Eu já me perdi. Não, é que tá tão bom assim que eu acho que a gente nem precisou do script. Você tá trazendo tudo isso. Não, então certo. Então, para terminar de concluir a história, também assim, depois que me divorciei, pensei, ok, agora é a hora, não tenho filho, estou divorciada, e aí pedi então a licença do tribunal, e foi quando, tipo, eu também criei coragem para fazer esse movimento de vir para cá. Vai fazer agora no final de outubro, 2 anos que eu saí do Brasil, comecei aqui por Lisboa, fiz um pós em psicologia positiva. E aí tinha uma coisa de ir para a Espanha, porque eu adoro a Espanha, não sei o quê, e eu acho que isso também tem muito a ver por conta da conexão do caminho. Quando eu terminei essa pós, eu fui para Madrid, morei 6 meses em Madrid, mas novamente, sei lá o que lá em cima, pegou uma pegadinha na minha vida, fez, sabe, disse assim, me colocou. Eu vinha para Lisboa para passar 5 dias, e aí eu vivi uma situação em que eu tive contato com uma pessoa que teve Covid, e aí eu precisei, então, ficar de quarentena, nisso a fronteira fechou, aí eu acabei tendo que passar, sei lá, 4 meses aqui com a fronteira sem realmente poder voltar para a Espanha. Nisso também, a minha residência aqui foi renovada com autorização para trabalho, que era algo que eu não tinha na Espanha. Aí, no final das contas, eu disse, ok, parece que o universo está realmente me querendo colocar novas, Aqui em Portugal. há mais coisas para eu viver aqui em Portugal, estou entendendo. E agora estou aqui em Portugal e realmente sinto que é onde eu preciso estar agora. Nem sei por quê. Eu posso usar essa justificativa, porque o meu visto aqui, lá e tal, mas não sei. Enfim, estou aqui e tô bem, estou achando que nesse momento também está sendo melhor estar aqui em Portugal. E é isso. Mas assim, falando um pouco mais sobre essa experiência do caminho, né? Tem muita gente que vai para o caminho porque está passando. Cara, assim, eu simplesmente sou da opinião em que o caminho ele lhe chama. Ele faz ali um chamado, qualquer coisa que lhe leva para aquela experiência. Então, às vezes é porque tem gente que está passando por uma dificuldade, alguma coisa, algum momento assim na vida, tipo um momento desse mais disruptivo, ou uma doença, às vezes até para agradecer a cura de uma doença, ou então faz isso pela doença, pela cura de outra pessoa, ou então porque perdeu um parente. Meu, tem tudo quanto é história. Então, porque se separou, ou então porque, sei lá, tem mil. Ou Porque então, casou, separou, teve filhos. Essas porque outras dúvidas. porque gosta de caminhar, quer ter experiência de caminhar, porque acha que é uma coisa fitness, atlética. Sabe assim, ontem mesmo, olha só, conversei com um peregrino que eu conhecia aqui em Portugal, e ele estava, quando eu fiz o caminho, eu, tipo assim, decidi, com 3 dias depois, na altura ele morava em Madrid, decidi fazer o caminho, porque um colega meu falava, tinha dito que gostava muito, só que eu era uma coisa assim, muito de fazer esporte e tal, meio que competitivo, e ele foi nesse chip. Eu fiz em 32 dias, 45 minutos, Tantos 257 quilômetros, não sei o que segundos. por dia. Aí ele disse que lá pelas tantas começa a viver assim as experiências que diz, opa, parece que é aqui qualquer coisa mais. Não é uma questão de desporto, não, é mesmo uma vivência aqui, tem algo de espiritual nisso aqui. Então, Era isso assim, que eu ia te perguntar também, Rê. Porque eu tenho uma percepção do caminho como é um lugar onde um monte de gente que anda sozinho sem falar com ninguém. Como é que é isso? É um momento de pronto, introspecção? É um momento de interação? Ou é os dois e tudo junto e tem misturado? de tudo, é tudo junto e misturado.
Ano passado, eu também fiz o caminho, só que eu fiz o caminho português, que foi justo antes de eu sair de Portugal e ir para a Espanha. Eu quis, sei lá, fazer esse caminho como um ritual da minha passagem de Portugal para a Espanha. E aí eu estava no momento, né, muito já, aqui em Lisboa, pronto. Eu acho que também aqui em Lisboa, essa cidade, esse país, me coloca num canto de mergulhar nessas questões da espiritualidade. Ah, Muita eu e a gente Beth na minha aqui, a gente vida. não concorda com você, não. A Sandra, eu não sei, gente. Eu falo que Lisboa tem um portal, não é possível. Assim, aqui a quantidade de amigas que eu fiz, sabe, bem engajadas nessa questão da espiritualidade, tive muita vivência nesse sentido. Então, aqui em Lisboa, eu fiz formação em Theta Healing, fiz Reiki, fiz terapia multidimensional. Então, novamente, eu vim achando que o meu grande lance seria fazer a psicologia após em psicologia positiva. Só que o que mais me marcou, na verdade, foi essa caminhada paralela, né? Theta Healing e terapia multidimensional e Reiki, foi mesmo um processo, foi mesmo uma temporada de muita introspecção e muita transformação pessoal e ao mesmo tempo também de muita expansão da consciência. E quando eu fui fazer esse caminho português, eu fui só. Esse eu fui só. Aí eu, tipo, tava assim, cara, 10 dias de caminhada. 10 dias. Onde eu vou começar o dia e vou sentar e vou meditar e vou colocar não sei o que, escutar, sei lá, mantra, afirmação, oração e tudo, e vou ficar sozinha, pensar, sabe assim, eu tinha essa, né? O caminho me botou gente do meu lado o tempo inteiro. Botou um monte Mas de só teve Fabiana do um lado da dia, Renata. Ai, nossa, só ai, teve um dia que eu, sei lá, chamou meu segundo dia até a metade, que eu caminhei só. No final sempre tinha gente, amigo, não sei o que, gente que aparecendo e ficava e fazia companhia, às vezes até porque assim, me via sozinha e ficava fazendo companhia. Então, assim, você tem a experiência que você precisa ter, sabe? Nem sempre é aquela que você idealiza. Então, o caminho, o que que acontece? Ele realmente não tem como. Vai ter momentos, e talvez na maioria deles, onde você vai caminhar sozinho em silêncio. Ainda que, por exemplo, nos meus primeiros 2 caminhos eu tenha feito com meu pai, em muitos momentos em que mesmo eu estava caminhando ao lado dele, ficava cada um no seu silêncio e nos seus processos, né? Porque é óbvio que quando você silencia a fala e também está no movimento da caminhada, que eu acho que essa questão de estar no movimento da caminhada é mesmo um movimento de ação que lhe leva a outro tipo de pensamento reflexão. e de reflexão. E mesmo o caminho lhe coloca muitas situações para você refletir sobre questões mesmo da sua vida. Porque ali é um contexto onde meio que todo mundo é igual. Tipo, todo mundo ali é peregrino. Não interessa se você é CEO da empresa maior que existe no mundo ou se você é um, sei lá, mecânico, vamos dizer assim. Tipo, tá todo mundo ali, mais ou menos no mesmo barco. Escute, mais ou menos o mesmo barco, né? Porque sempre há algumas diferenças, claro. Mas o que eu quero dizer é que todo mundo está ali tendo que passar por aquele processo de caminhar, de sair de um canto e chegar no outro e vivendo as circunstâncias que existem durante esse percurso, porque você sente dor, né? Muitas vezes, tipo, você passa por alguma questão física e aí tem muito aquela questão de você sentir essa limitação, esse peso, o incômodo físico e de ainda assim continuar e de, sabe, superar isso. É muito, eu acho que você trabalha muito o mental, porque muitas vezes são mentes assim, ok, não vai ser possível, tipo assim, mas sei lá, a coisa continua e simplesmente é possível e quando você vê, você terminou mais um dia de caminhada.
Isso aconteceu comigo. Eu lembro que chegou uma altura do caminho que eu já tinha tido torcicolo, eu já tinha tido, sei lá, eu tive tanta coisa nesse caminho maior. Torcicolo, dor no joelho, bolha, não sei o quê. E aí eu cheguei numa altura que eu tinha caminhado assim uns 200 e tantos quilômetros, que já era muito, só que ainda faltavam, sei lá, 600 e tal. E eu disse, bicho, acho que meu corpo não vai aguentar não, sabe? Aí você, ok, e vai dormir morta, mas no outro dia amanhece, ok, vamos mais lá um dia e tal. Isso tem muito um paralelo, né, em relação à vida, porque tem momentos da nossa vida que, sei lá, a gente está tão destroçada e a gente diz, ok, não vai aguentar não e tal, mas tipo, é mesmo aquela coisa de um dia após o outro e é tudo um processo. Cada dia diferente do outro, né? Às vezes você vai Cada dormir dia achando diferente que do vai outro. desistir e amanhã você levanta e fala, ah, ok, tá tudo bem. Agora, falando em ok, tá tudo bem, me conta um pouquinho como é, porque eu vi alguns vídeos, eu acompanho bastante coisa do caminho, ainda não me chamou, mas eu acho um processo muito lindo, né? E eu sempre vi a emoção das pessoas na chegada. Como foi para você? Você teve 3 chegadas, né? É, tive 3 chegadas, cada uma bem diferente da outra. Então, sabe que eu acho que o momento da chegada, para algumas pessoas, é bem emocionante mesmo. Comigo, eu esperava que fosse mais, mas nem foi tanto. Mas uma coisa eu acho que é unanimidade, pelo menos com todos os peregrinos que eu já conversei. Ao chegar em Santiago é que você realiza que o legal do caminho, na verdade, não é chegar em Santiago, é o caminho, entende? É todo o percurso. É lógico que chegar em Santiago é aquele momento de tipo de êxtase, sabe? De celebração e tipo, na verdade, para mim, assim, quando eu digo que não foi emocionante, é porque não foi emocionante de eu chorar, não sei o que e tudo Da mais. Mas expectativa que você tinha criado, né? pronto, exatamente, sabe? Chegar e ai, ter vontade de chorar, não sei o que, não tive. Entende? Mas assim, especialmente no meu primeiro, mas é aquela coisa onde você realmente, tipo assim, se emociona porque você realiza o que você fez, o que já passou. É como quando a gente se forma na faculdade, que chega no final do curso e tem lá a formatura, celebra a festa e tal, mas não é aquele momento que, Uhum. sabe assim, que dá o sentido todo da coisa. É a trajetória, são os anos inteiros que você estudou, o seu percurso, os seus estágios, os seus professores, colegas, não sei o que, pronto, é isso. A gente até comentou aqui, É. né? Semana passada foi a nossa semana de celebração, né? Que a gente fez 3 meses de BDN, a gente resolveu não esperar um ano e tal, porque a gente acha que quando a gente chega num ponto, né? Seja no caso do caminho a chegada, eu acho a formatura, eu acho que esses marcos eles fazem a gente parar e refletir sobre tudo que nos trouxe até ele. É como se a gente se apropriasse naquele momento de tudo que foi vivido até ali. Não sei se faz sentido. Totalmente, totalmente. É mesmo aquele, eu acho que chegar em Santiago de Compostela pode ser mesmo comparado com isso, sabe? Com aquele momento da vida em que você para e se conecta com o seu hoje, com quem você é hoje. E aí olha para trás e vê a sua trajetória, né? E reconhece assim tudo que você passou, todo o seu percurso, né? O que você conquistou também nesse percurso, o que você também deixou para trás nesse percurso. E aí você realiza quem você se tornou. Tudo que aconteceu para te trazer para esse presente momento. Pronto. Talvez seja esse o lance. E ao mesmo tempo, é aquele momento em que coloca no ponto e que, ok, estou aqui. Ao mesmo tempo que você vive isso, também é um momento em que você pode olhar para frente e dizer, e agora? E E, agora? Era essa pergunta que eu ia fazer mesmo. Falar e legal, né? Porque dá esse êxtase e tal, né? Concluir. Porque
a gente, de alguma maneira, acaba criando expectativas, né? Como eu vou estar quando eu concluir esse processo. E aí o processo conclui, não dá um frio na barriga quando você acorda de manhã e não tem o caminho, assim? E o que eu vou fazer hoje, assim? Porque eu não sou quem eu era quando eu comecei. A maioria dos peregrinos relatam isso. Chega em Santiago e fica tipo, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Porque amanhã eu não vou levantar e não vou caminhar. Sabe? Mas também não vou voltar para a pessoa que eu era antes de começar o caminho, e agora eu faço o quê? Faço outro caminho? E outra coisa, assim, e para mim é muito, muito claro e muito nítido, isso eu já percebi já no primeiro caminho que eu fiz, em que a pessoa que você é no final do caminho já não é mais aquela do início, entende? Algo vai mudar e algo vai continuar mudando, que às vezes você só percebe depois que você volta, entre aspas, para a sua vida real, porque, entre aspas, porque o caminho também faz parte da vida real, né? Mas é assim, que você volta para o seu cotidiano e tal. E aí é que você vai poder perceber um pouco aquilo que mudou, sei lá, o seu olhar de repente começa a mudar para algumas coisas, você... Mas isso é de pessoa para pessoa, Eu entende? gostei dessa fala que você trouxe, porque essa questão da chegada, ela tem esse simbolismo, mas ela também tem, por outro lado, aquela conotação de ok, terminou, e como se ali acabasse toda a contribuição que aquele processo foi para você, né? E na verdade você vai começar a conhecer ainda mais contribuições daquele processo depois que você saiu do processo. É meio louco, né? Não sei se faz sentido. Mas eu acho que é mesmo isso. Sei lá, como quando você passa por um processo terapêutico e você sente assim que algo curou. Mas você só percebe que algo curou quando você tá ali na sua vida e vê, olha, eu já não tô mais repetindo aquele padrão. Olha só que interessante. Antes, quando essa pessoa me falava esse tipo de coisa, tipo, sei lá, me doía, eu me sentia assim, agora ela fala, eu já tô ok. Sabe? Aqui eu já aceito. Eu Então, falo muito isso nos cursos de barras, né? Que as pessoas falam, tá, mas como que eu vou perceber, né? Eu não tô sentindo nada, eu não vejo nada, porque eu era uma dessas, né? Eu não percebia nada, eu não sentia nada, eu não via cor, não sentia cheiro, não sentia tremor, calor. E sempre me falava assim, não, quando acontecer você vai saber. Aí eu ficava meio puta, assim, eu falei, ai gente, que conversa de pé, quando acontecer eu vou saber, né? Então eu vim fazer o quê aqui nesse curso? E é muito engraçado, porque depois as pessoas me relatam assim, é verdade, bem que você disse, né? Um dia eu me dei conta, e eu também, um dia eu me dei conta. Sabe quando você olha assim, caramba, eu tinha certeza, é muito engraçado, é como se a gente saísse do corpo e olhasse assim, olha, eu sempre fiz aquilo, mas hoje eu fiz aquilo outro, é como se o tempo, o que vem na minha cabeça, eu sou bem de imagem, assim, é como se o tempo parasse, a gente congelasse a cena e falasse, olha, hoje eu não fiz isso. É bem isso mesmo. E assim, na verdade, eu acho, eu sempre digo, o caminho lhe coloca para viver as experiências que você precisa. E cada caminho que você faz, por mais que você faça o mesmo caminho, o mesmo trecho, diversas vezes na sua vida, cada experiência vai ser diferente uma da outra, porque você está em momentos diferentes da sua vida, com questões diferentes, e alguma coisa ali vai ser trabalhada. Então, assim, é muito interessante. Se de repente você precisa ter o aprendizado de respeitar os limites do seu corpo, né? Você vai ter vivências para isso. Tipo, apreciei aqui o passo na caminhada, não sei o que e tal, e, sei lá, me arrebentei. Aí você, então não posso. Sabe? Tipo assim, não respeitei aquele momento de parar. Se o seu aprendizado for com questões de desapego, você vai ter vivências para isso. Sei lá, sofrer com peso na mochila, perder coisas, não sei. Tipo assim, você vai ter vivências para isso. Se a sua questão, de repente, é se colocar mais de igual para igual com os outros, entender que todos somos um, também vai ter vivências para isso. Se, sei lá, tipo assim, milhares, entende? Tipo, milhares e milhares mesmo. Se for essa questão de ajudar e da generosidade. Isso tem muito no Caminho de Santiago, assim, é incrível como isso é uma vivência forte.
esse senso de comunidade, esse senso de ajuda ao próximo, sabe? De, sei lá, algum peregrino tá andando ali um pouco de dificuldade, com dor, tipo, a quantidade, como eu passei por isso, né, de ter alguns momentos com dores no meu corpo, de ter gente que aparecia, sabe assim, tá com não sei o que é essa pomada e tal, tipo, entende? De uma generosidade, tipo assim, incrível, porque aquela pomada a pessoa levou para estar com ela, porque ela imagina que aquilo, pelo menos essa é a interpretação que eu faço, né? Que ela vai Pode ser para precisar. ela em algum momento. E aí ela tá ali no momento em que ela Se tipo desprende. assim, e dá pro outro, tipo, puta aprendizado. Sabe assim? Então é isso, são diversas situações num dia só, que se você, especialmente se você tiver aberto, com o coração aberto, você, sabe assim, você aprende muito, e especialmente com as pessoas que você vai conhecendo e que você vai caminhando. E assim, é das menores, eu tô falando umas coisas mais filosóficas, mas assim, me veio aqui na memória, quando eu estava fazendo o caminho. Acho que eu mutei. Gente, tô perdida aqui no Zoom. Pronto. Onde acha que... Pronto, o Renato voltou. Mas onde eu parei, então? Até onde vocês me escutaram? Acho que você pode repetir, que a gente não escutou, não. Não, eu tava dizendo que o caminho, ele traz muitos aprendizados, né? Eu falei de alguns, assim, mais gerais, que são mais típicos do caminho de Santiago. Desapego, né? Essa questão de senso de comunidade, de ajuda ao próximo e tal. Que é como algo que, como você entra naquela atmosfera, você vai vivenciar isso, você já sente. Mas ele vai lhe colocar situações que, se você tiver, tipo, é isso, atento e conectado e aberto, ele vai lhe dando as mensagenzinhas, os aprendizados que você precisa para aquele momento da sua vida. Por exemplo, quando eu fiz me veio aqui na memória essa situação. Quando eu fiz o português, que eu estava fazendo justamente porque eu já sabia que iria morar na Espanha, na época eu tinha uma questão assim, ai meu Deus, vou morar na Espanha, não domino o espanhol, não sei o que. Eu tinha essa paranoia da linguagem na minha cabeça, né? De, tipo, ir morar na Espanha sem falar muito bem o espanhol e como é que eu ia me expressar, e enfim, tinha essa trava mental em relação a essa questão da linguagem. Aí, um belo dia, estou lá caminhando, aparecem dois senhores e começam a conversar comigo. E nós começamos a conversar em inglês. Resumindo, dois senhores da Inglaterra, se eu não me engano, que estavam morando em Málaga, na Espanha. Senhores de 70 e tantos anos, que começaram a morar na Espanha há pouco tempo. E, tipo, não sabiam falar espanhol. E aí um deles diz assim para mim, não, aí adoramos viver em Málaga e tudo, e sim, eu comecei a fazer aula de espanhol e tal, porque nunca é tarde para aprender. Tipo, meu. Né? O Renata, te cala. Tipo assim, sabe? É Viu? isso, entende? Tipo, meu, qual é a probabilidade de vir... Então, assim, eu tenho um amigo peregrino, um amigo espanhol, que ele é amigo peregrino, mas eu não conheci ele no caminho. Eu conheci depois, mas o caminho foi aquilo que fez com que a gente se conectasse. Ele diz que a sensação que tem é como se existisse um roteirista que está olhando aquele filme ali acontecer. E aí, de repente, você está passando por uma situação assim, reclamando de uma dorzinha besta, ai, que está cansado de caminhar, e o roteirista está reclamando disso, pois vamos colocar aqui um deficiente caminhando do lado, para ver se ele para, porque ele disse que passou por isso. Um dia eu estava lá, não sei o que, caminhando e me queixando, ai, que saco, não sei o que, tô cansada, aí passou um deficiente por ele, bom caminho, aí ele, porra...
Então é cheio, sabe? Assim, é tipo, todos os dias é tipo isso. E assim, é um caminho que mexe com muitas emoções. É outra coisa assim que eu sempre gosto de dizer. Até para desmistificar um pouco essa ideia do caminho, né? Porque a gente às vezes pensa, imagina lá o peregrino, não sei o quê, caminhando, pensando e tal, e não sei o quê. E sempre escuta, né? O caminho é mágico, então, sei lá, de repente, vivências espirituais e não sei o quê. Mas são os despertazinhos vão acontecendo também nessas situações. E nas emoções que você vai, tipo, sentindo. Aflorando ali. Que vão aflorando. E eu costumo dizer que, especialmente nesse caminho de 2017, né, que foi um caminho assim bem longo, é tipo, eu tenho quase certeza que naquela experiência eu senti todos os tipos de emoções. Sonhos e sentimentos. Foi uma intensivão. Nada era numa intensidadezinha tranquilinha. Tudo era assim, tipo, no máximo. Então, se era a alegria, a felicidade, era aquele sentimento de tipo, meu Deus, eu acho que esse é o momento que eu estou mais feliz e alegre na minha vida até então. Sabe assim, porque eu tive um momento assim, de caminhar e por conta que eu estava escutando uma música, tipo, eu sentia assim uma expansão, uma felicidade, uma coisa assim que eu chorava, eu pulava, eu dançava. E eu olhava para minha vida inteira como se passasse assim um flash e dizia, ok, posso morrer agora. Tipo assim, meu. Mas também senti momento de tristeza, senti momento de raiva. Tipo, aí pronto, teve um dia que eu tava pirada na raiva, na indignação, não sei o quê, mas era de um jeito, assim, que um peregrino que passasse me dissesse, bom caminho, eu dava vontade de dizer, meu filho, vai tomar no cu, que bom caminho nada. Assim, bom caminho só se for pra você. Você, sabe? Tipo, muito disso. Aí eu me lembro que nesse dia eu tava tão assim, tão possessa, que eu parei um pouco numa área assim, tipo, menos, né, com menos gente passando. Eu esperei um pouco para ver, um peregrino que estava ali distante passar, não sei o que, vinha assim um momento de, ok, agora eu acho que não vai passar ninguém. Aí eu peguei o meu cajado e tinha uns galhos, assim, umas árvores, tipo, com galho seco, e eu comecei tipo, a colocar aquela raiva, tipo, toda para fora. Então, sabe assim, e o que é que causou isso? Uma coisinha de nada, mas enfim, eu tinha que viver essa raiva, ela tinha que sair de mim, tinha que, sabe assim, de alguma maneira, então são historinhas que quando eu lembro assim, eu digo, eu lembro, tipo, meu, que piração. Aí eu cheguei na cidade de destino desse dia, sabe assim, sabe? E aí foi um dia que quando eu cheguei, foi um dos dias melhores da noite. Tipo assim, a partir do momento que eu cheguei. Porque foi um dia que eu conheci, assim, uma galera nova, tipo uma turma de brasileiros, super gente boa, que nos conectamos, caminhamos alguns dias juntos, e foi uma noite mesmo mágica, foi uma noite em que tivemos uma missa também numa capelinha bem pequenininha, bem simples, com um canto gregoriano, não sei o quê. Então, olha isso. Tipo assim, num dia... Tá esfaqueando a árvore. No outro. Olha só, tipo, sabe, assim, de coisas que você pode viver. E também traz um ensinamento como quem diz assim, cara, não é porque tá mal, não é porque, sei lá, que não pode melhorar. Não, sabe assim, não é porque a caminhada foi dura que, tipo, é um dia ruim. Entende? Sei lá, enfim. Tudo você pode tirar um aprendizado, mas é assim no caminho e também é assim na vida, né? Pelo menos no meu entendimento. Eu vou aproveitar o gancho da Renata, que ela falou bastante de sinais do universo mostrar. Então, vou fazer um convite para vocês. A gente pegou essa temática, né? De sincronicidade. Quantas vezes a gente ouviu falar, né? Sincronicidade, sinais, caminhos. E a gente tem uma data chegando aí, gente. 10, 10, 20, 20, né?
Então, já vou convidar a Renata também aqui no ar. 10, 10, 20, 20. A gente vai ter um evento, uma live fechada. Só se inscrever no link da bio, onde a gente vai falar sobre isso, sobre sinais, sobre sincronicidade. Será que a gente está aberto? Será que a gente não está aberto? Não é isso, Beth? E hoje, às 18h18, a Beth e a Sil começam uma live. Põe teu som aí e fala pra gente, Beth. Você tá sem som, Beth? Eu tiro por causa do barulho. Vocês viram que teve até celular que tocou hoje, né? Eu não botei no silencioso, não esqueci. Ok. Mas assim, daqui a 8 minutos exatamente, eu e a Sil estaremos no nosso Instagram do Be The Energy, falando sobre o evento do dia 10/10/2020, que será um evento, nosso primeiro evento com o Be The Energy Group, que somos eu, a Fabiana, a Silvia, a Adriana e a Sandra. Então, nós agora somos 5 facilitadoras que estamos aqui movimentando, trazendo novidades e muita coisa que está chegando por aí a caminho. A Então, caminho, não é o de Santiago, mas é um caminho, gente. Então, ó, é um evento, 5 facilitadoras e nenhum limite. A Renata, que é fã de caminho, já está convidada a vir fazer esse caminho com a gente. Vou aproveitar e agradecer a Renata por essa disposição, por trazer essa história linda, com leveza, com entrega, por ser essa contribuição incrível. Ela foi uma pessoa que eu bati de cara, a gente se conectou, passamos um dia todo conversando, parecíamos amigas de infância, e falei para ela que estava em Lisboa, e no fim eu vim para o Brasil, ela foi para Lisboa, mas tudo bem, a gente vai se encontrando no caminho da vida. Então, eu que agradeço, é um prazer. Obrigada mesmo por trazer essa experiência. E vocês que ficaram curiosos sobre o caminho de Santiago, vai lá, eu vou deixar embaixo desse vídeo aqui os contatos da Renata. Ela fala muito sobre o caminho, não só sobre o caminho. Ela é minha rainha dos stories, eu adoro os stories da Renata, são lindos, gente. São maravilhosos, eu me divirto. Então acompanha a Renata, ela tem muito conteúdo, ela traz bastante gente também no canal dela para fazer esse bate-papo gostoso. Ela é essa pessoa linda e acessível que vocês estão vendo. Então, a qualquer momento pode contactá-la, né, Renata? Sim, com certeza, Ave Maria. Sempre de portas e coração, Instagram, tudo aberto. Ela é assim, gente, obrigada, abertura Fabi, de pessoa. por tanta generosidade nas suas palavras. Eu agradeço mesmo de coração. E lembro que aquilo que a gente vê no outro também é porque a gente traz dentro de si. Renata, Gratidão. Gratidão a vocês, amei fazer parte desse momento aqui com esse grupo tão lindo. Então, é sempre bem-vinda, venha sempre que quiser e não perca 10/10/2020, vem com a gente aí para ver mais uma caminhada de sincronicidades na sua vida. Agora é o caminho online. Beijo, minha linda. Gente, até tchau, breve tchau. Pra gente tomar um café aí em Lisboa. Gente, a gente não vai ter resenha aqui, então, ó, já vamos todo mundo migrando lá, ó, todo mundo pro Instagram do Be The Energy, @BeTheEnergyUp, começando já já com a Beth e com a Silvia, que vão falar um pouquinho pra gente sobre o 10/10/2020, esse evento bafônico, essa data intrigante, que a gente está preparando muita coisa para vocês. Será que isso é um sinal do universo? Chegou a hora de você olhar para sua vida, para você, para o outro? Ficou curioso? Então vem com a gente. Ao longo da semana, todos os dias no Instagram do Be The Energy Up, a gente vai ter uma duplinha de facilitadoras aí falando um pouco sobre esse evento, para a gente já ir entrando no clima, ir esquentando, ir conversando. Então, gente, não perca, todo mundo lá, ó, 18/18, agora é já, lá no Be The Energy Up, esse trabalho novo do Be The Energy Group, porque o Be The Energy é assim, gente, cresce e multiplica.